A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana, chegamos ao estudo da lição de número 6, que tem por data 5 de novembro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Há várias formas, meus queridos irmãos, de fazer missões hoje: orando, contribuindo e indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e a sua particularidade. Por isso, há uma multiforme maneira de o crente se envolver com o trabalho de missões. Então, na lição desta semana, nós trataremos aí de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender ao chamado transcultural. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação aí para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 30 de outubro de 2023, tem como título Orando para que as portas do Evangelho se abram. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Queridos, perseverar tem o sentido de dedicar-se, apegar-se, continuar firme. O que subentende desvelada persistência, né? Um fervor e apego à oração. A oração, queridos, faz parte da vida devocional do crente em Jesus, ao lado da leitura da Bíblia e do louvor sincero. Ela deve ocupar aí um lugar especial em nossa vida diária com Deus. A experiência demonstra que orar, no sentido estrito e pleno desta palavra, não é fácil. O adversário do crente e da igreja do Senhor sempre engendra aí um meio para impedir a oração. Pois ele sabe, né, que na vida diária de oração está aí o segredo do sucesso pessoal e também da igreja no sentido coletivo. Davi era um homem de oração, né? Como vemos aí em vários salmos. A questão, então, não é apenas orar, mas sim orar constantemente. Orar não somente muda as coisas, mas também muda a vida do crente. Se você não apenas precisa, mas quer mudar, ore mais e jejue também, se for possível. Jesus orou com agonia de alma, vezes seguidas no Getsêmani, diante da extremamente dolorosa missão que deveria cumprir. E a Bíblia diz, né? Orai sem cessar. Uma das razões para o extraordinário crescimento da igreja em quantidade e qualidade, nos seus primórdios, foi a vida de oração dos crentes, pois eles perseveravam nas orações. Já o termo velar, né, no original significa estar vigilante, estar alerta, né? Como faz a sentinela no seu posto, né? Velando nela, quer dizer então, no texto que lemos, né, quer dizer estar alerta durante o período de oração, por causa aí dos ardis, né, do inimigo contra a oração. Também significa estar alerta na vida de oração. Em diversas referências, a Bíblia Sagrada chama a atenção, né, para o valor da vigilância e da oração,
como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Vigiai em oração. Então é preciso vigiar para que o diabo não nos trague. Em Efésios está escrito, orando em todo tempo e vigiando nisso com toda perseverança. Efésios capítulo 6, versículo 18. Mas um terceiro elemento, queridos, importante na oração, além da perseverança e da vigilância, é a ação de graças. De fato, nós temos muito mais a agradecer a Deus do que a lhe pedir. E Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Na prática, porém, o que ocorre, queridos, é o totalmente inverso. Sempre há alguém pedindo mais do que o agradecendo a Deus. Na epístola de Paulo aos Colossenses, há 7 referências à ação de graças, e cada uma delas contém uma lição. E o apóstolo Paulo pede também, queridos, orações por ele e pelos seus amigos, como está escrito, orando também juntamente por nós. Para que o evangelho seja pregado, queridos, é necessário que a porta da palavra esteja aberta. Em muitos lugares do mundo, as portas para a evangelização estão terrivelmente fechadas. Às vezes, surge muita oposição diante das portas que se abrem. E a oração é necessária para que a palavra de Deus tenha livre curso. E só Deus pode abrir as portas da evangelização. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.